Eu sou Marina Costa e hoje iremos estudar os capítulos 23 e 24 de Gênesis. O capítulo 23 vemos o relato da morte de Sara, esposa de Abraão. Sara viveu até os 127 anos e é a única mulher na Bíblia que relata com quantos anos ela morreu. Enfim, ela era nossa matriarca e isso nos mostra o seu grande valor. Assim como todo ser humano, ela falhou várias vezes, mas, sem dúvida alguma, ela foi uma extraordinária mulher de Deus e deve ser exemplo para todos nós. Alguns pontos importantes de sua vida em que devemos refletir. Primeiro, ela teve seu nome mudado de Sarai para Sara, que quer dizer princesa, mostrando que o propósito de Deus para sua vida era grandioso. Segundo, mesmo com seus erros, foi agraciada por Deus e deu à luz ao filho da promessa, e é considerada mãe das nações. Terceiro, sua submissão a Abraão, seu esposo, é considerado como exemplo. 4. Aparece de forma honrosa na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Mas mesmo sendo modelo a ser seguida, devemos ressaltar que o capítulo fala de sua morte. Todos nós um dia morreremos e que devemos viver o nosso luto, viver a nossa dor. Cada um lida com essa dor da perda de uma maneira, mas viva, deixa Deus enxergar enxergar você com a sua dor e enxugar as suas lágrimas. É uma promessa. A morte, ela é inevitável. Uma vida bem vivida será bem sentida após a morte. Ela terá sentido após a morte, né? Um enterro digno é uma forma de valorizar a quem amamos. Lamente, chore, mas enterre seu morto, né? Aqui vemos Abraão se lamentando, sofrendo e chorando pela morte de sua amada esposa, logo no versículo 1. E dos versículos 9 ao 20, vemos Abraão correndo atrás de terras para poder enterrar a sua esposa. E 50 anos havia se passado. E vemos que eles eram peregrinos em uma terra que Deus prometeu a ele, e a sua primeira possessão de terra foi uma propriedade para sepultar a sua mulher. Sara foi sepultada no campo em Macpela, versículo 17, e seria um sepulcro familiar. E você, quanto tempo tem esperado pelo seu milagre? Esse homem, chamado Pai da Fé, nos ensina que pode levar o tempo que for, as promessas do Senhor irá se cumprir. E no capítulo 24, o último capítulo do nosso estudo, é um capítulo bem romântico e de muita fé. Aqui, Abraão já está com a idade bem avançada. E o primeiro versículo nos diz que o Senhor em tudo o abençoara. É lindo demais isso, né? Aqui ele se preocupa em arrumar uma esposa ao seu filho Isaque, que aqui também já está com 40 anos. Ele conta então com a ajuda do seu servo Eliezer, que era responsável por tudo o que ele tinha. Ele pede ao servo para ir buscar uma esposa no meio dos seus parentes, lá em Padã Arã, de onde ele saiu, porque ele sabia que os da sua casa serviam o mesmo Deus que ele. O seu servo, em obediência, partiu e confiou que o Deus do seu Senhor o ajudaria nesta jornada e lhe daria êxito. E aqui então entra a história de mais uma mulher que irá nos inspirar na Bíblia, a história de Rebeca. A Bíblia, então, ela relata também os seus erros e seus acertos. Aqui a Bíblia nos mostra que Rebeca será escolhida como descendência da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já vemos que algo ela tem especial. Nos próximos versículos veremos que ela é uma mulher que trabalha ajudando com o bom andamento de sua casa. O servo de Abraão a encontra com seus cântaros no ombro. Ela estava indo até a fonte buscar água para sua casa. Outra virtude que a Bíblia relata. Além de ser muito bonita e virgem, ela era cordial e educada. Quando ele pediu água para beber,
imediatamente ela o deu, tanto para ele como para os seus camelos. Agora eu paro aqui no versículo 21, que me chamou muito a atenção. Diz assim: sem dizer nada, o homem o observava atentamente para saber se o Senhor tinha o coroado de êxito a sua missão. Rebeca não sabia que ela estava sendo observada. As suas atitudes estavam sendo observadas e as suas atitudes foram nobres. Quantas vezes somos observados o tempo todo? Existe uma frase de Billy Graham que eu gosto bastante. Diz assim: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Nossas ações, nossos exemplos e atitudes falam muito mais alto que as nossas palavras. Qual exemplo estamos dando para aqueles que estão nos observando? Não podemos nos esquecer que tanto o céu como o inferno nos observam. No jardim do Éden, quem observava Eva era a serpente, era o diabo. E aqui então temos o relato que o servo de Abraão, depois de orar, pediu para que Deus colocasse uma pessoa que pudesse ser a pessoa que ele levaria para ser esposa do filho do seu servo. E ele a observava. E Rebeca então foi a escolhida. Ela seria a esposa de Isaque. O Senhor então coroou com êxito a missão do servo de Abraão. E você, qual é a missão que precisa ser coroado com êxito? Confie naquele que está vendo todos os seus passos. Eliezer, então, servo de Abraão, levou Rebeca para Isaque. Quando o véu lhe cobriu a face, Rebeca aprontou-se para receber o seu amado. E as Escrituras diz que ele a amou, versículo 67. Foi amor à primeira vista. Ao retirar o véu, seu coração palpitou de emoção ao perceber o quão formosa era Rebeca. Essa união é prova suficiente de que todo aquele que confia sua vida nas mãos do Senhor e o busca, através de uma vida de comunhão com Ele, Deus envia ao seu encontro as mais formosas bênçãos. Um dia, o cortejo não será da noiva, mas do noivo, em busca de sua amada igreja, que ele possa nos encontrar cobertas com o véu da pureza e da justiça de Cristo.